Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias e conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Então, estamos retomando aí nosso ciclo Kafka, nossa jornada pela obra desse grande escritor tcheco, Franz Kafka, e vamos agora retomar a nossa leitura, a nossa análise aqui dentro desse nosso quadro, aqui no canal Prazer em Conhecer, LIP. Vamos retomar aqui nosso quadro Na Lupa do LIP, onde a gente coloca aquela obra literária sobre aí a nossa investigação, sobre a nossa análise pormenorizada, ipsiliteris, cada palavra, cada frase. Isso é o que a gente faz aqui no Na Lupa do LIP, aqui no canal Prazer em Conhecer, LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então eu queria retomar isso, mas vou dar aqueles velhos recadinhos, como nós demos também nos vídeos anteriores. Vou colocar quem está chegando agora, quem está a partir desse vídeo aqui, caiu de paraquedas, está entrando aqui nessa jornada, dentro desse nosso ciclo Kafka. Eu vou colocar vocês a par do que está acontecendo, né? Colocar vocês dentro da cronologia dos nossos vídeos, que nós já temos, a gente já tem feito aqui no canal Prazer em Conhecer LIP. Mas antes de tudo isso, antes desses recadinhos, antes da gente começar de fato aqui o nosso vídeo, eu queria guardar um segundinho aqui desse vídeo para fazer, acho que é uma coisa até que eu não, desde que eu criei o canal aqui, né, 1º de julho de 2024, né, quando eu completei aí 38 anos, eu resolvi me dar esse presente de criar esse canal e criar essa comunidade, essa troca de informações, essa troca de ideias sobre livros, né? E uma coisa que eu acredito que tenha feito pouco, se é que eu fiz alguma vez, é de fato falar um pouco para quem acompanha esses vídeos, né? Quem está aqui, as 30, 40, 50, 80 pessoas, que a gente vê as visualizações lá nos vídeos. Então a gente imagina que essas pessoas de alguma maneira, né, pararam suas vidas, deram um pouco do seu tempo para assistir o conteúdo aqui desse canal. Então acho que vou fazer hoje uma coisa que eu talvez devesse ter feito há algum tempo atrás, que é falar um pouco com a nossa comunidade, né, com quem está assistindo esses vídeos, com quem se interessa por esse tipo de assunto e que está, de fato, vindo para cá e guardando, como eu disse, usando um pouco do seu tempo para assistir esses vídeos. Bom, uma coisa que eu queria já de imediato fazer é um agradecimento. Primeiro, um agradecimento a todos aqueles que embarcaram nessa aventura logo de cara, né? Então, eu tenho muitos amigos, muitos colegas, né, colegas de trabalho, colegas conhecidos, colegas de outras discussões, o próprio grupo dos analfabetos, né, como eu sempre menciono aqui, esse meu grupo de estudos, que com quem eu convivo há mais de 10 anos. Então tem aquele grupo inicial que sempre apoiou o projeto e que de imediato se inscreveu aqui no canal, inclusive foi, né, uma inscrição, uma primeira onda de pessoas que eram pessoas conhecidas minhas, que ficaram sabendo que eu tinha aí o canal do YouTube e queriam, de alguma maneira, independente até talvez do conteúdo do canal, queriam me ajudar, queriam me apoiar de alguma maneira e se inscreveram aqui no canal. Então essas primeiras pessoas eu já queria aqui, né, talvez não tenha feito isso anteriormente, então quero aproveitar esse momento aqui. Nós estamos finalizando o ano, né, finalizando essa primeira etapa do nosso canal, esses primeiros 6 meses aqui do canal, então acho que é o momento também da gente fazer um balanço, fazer algumas avaliações. A gente vai fazer, provavelmente a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, talvez o último vídeo do 22 de dezembro, né, que provavelmente será o último vídeo nosso aqui do canal nesse ano de 2024, para a gente poder virar para janeiro. Eu devo fazer também aí algum vídeo de balanço, né, desses primeiros 6 meses aqui do canal. Mas então, como eu dizia, eu primeiro quero agradecer a todo mundo que embarcou nessa aventura aqui do canal Prazer em Conhecer LIP logo de cara, né, por serem meus conhecidos, por me apoiarem, por quererem de alguma maneira estar junto, né, comigo nessa aventura. Então, para essas pessoas, esses primeiros apoiadores de primeira hora, vamos dizer assim, eu queria deixar o meu muito obrigado, sincero muito obrigado a todos vocês. Vocês foram muito importantes para que a gente pudesse manter, né, essa linha e pudesse, de fato, se inspirar para a gente conseguir produzir o conteúdo. A gente sabe que, talvez quando a gente vê o vídeo pronto, não sabe o trabalho que dá, roteirizar, né, pegar o texto de novo, recuperar algumas coisas, pesquisar outras para trazer para o roteiro. Então não é simplesmente ler o livro e chegar aqui e falar. Tem realmente um... Eu até imaginava que fosse assim. Quando iniciei o canal, até pensava que era uma coisa, não, vou pegar o livro, vou ler e tal, e vou comentar aqui. E para a gente fazer um conteúdo com um mínimo de qualidade, acho que a gente tem que realmente preparar alguma coisa, preparar um roteirinho, fazer dar uma pesquisadazinha para encorpar um pouco mais aquela leitura, que é uma leitura
por mais atenta que ela seja feita, ela tem alguns elementos que ela pode ser enriquecido, que essa leitura pode ser enriquecida a partir dessa pesquisa. Então eu faço questão de sempre fazer uma pequena pesquisa, pesquisar o ano, pesquisar o autor, pesquisar o contexto do autor, o contexto que aquela obra foi escrita. Então dá um trabalhinho mais assim. Queria, como eu disse, deixar esse agradecimento aqui a todo mundo que embarcou de primeira hora, apoiou na primeira hora aqui do canal, né, vocês foram muito, muito importantes para que a gente pudesse seguir adiante. Isso posto, algumas pessoas foram se agregando ao longo do caminho, né? Então, além dessas 30, vamos dizer assim, essas 20, 30 pessoas iniciais, algumas outras foram chegando, né? Foram aos pouquinhos, descobri um vídeo aqui, descobri um vídeo ali. Eu começava a ver essas pessoas nos comentários também. Então, os primeiros comentários eram de pessoas conhecidas, eram de colegas meus. Aí eu começava a enxergar um ou outro comentário de pessoas que eu não conhecia. Então, já eram pessoas que se agregavam, de fato, aqui ao canal por conta do conteúdo, né? Por conta dos vídeos que encontraram. Então, vai aí meu segundo muito obrigado. Essas pessoas que não me conheciam, ficaram me conhecendo através do canal Prazer em Conhecer LIP e confiaram, de alguma maneira, confiaram no nosso trabalho e quiseram se agregar aqui à nossa pequena comunidade. Então, também a essas pessoas, quero deixar aqui meu muito obrigado. Espero que vocês possam continuar conosco aqui e espalhar ainda mais as informações, as questões que eu trago aqui, as reflexões que a gente traz aqui no canal. Então, para vocês que não me conhecem pessoalmente, espero que algum dia a gente possa, quem sabe, se conhecer. Mas para vocês que não me conhecem pessoalmente, mas que se agregaram aqui ao canal, também, meu muito obrigado. E finalmente, e aí eu quero fazer realmente um parênteses, eu passei por um momento muito emocionante essa semana. Isso tem a ver com um terceiro grupo de pessoas que se agregou aqui também ao nosso canal. Bom, como muita gente sabe, quem acompanhou os outros vídeos aqui do nosso ciclo Kafka, eu já vinha pontuando que o ciclo Kafka seria acompanhado com os nossos vídeos aqui seriam feitos de maneira paralela com a leitura dirigida da Maria Camila Moura, escritora e psicóloga Maria Camila Moura, né, que eu já falei aqui diversas vezes no canal, uma pessoa de extrema importância para o que nós fazemos aqui, e dizia que eu queria começar a minha análise, né, na lupa do LIP, do livro O Processo, que está aqui. Vamos voltar a mostrar esse livro várias vezes aqui no canal, aqui nesse vídeo. Mas então dizia que iria fazer essa leitura, na lupa do LIP, junto com a leitura dirigida da Maria Camila Moura, que são vídeos ao vivo que ela apresenta no seu canal do YouTube. Por motivos pessoais, a Maria Camila teve que atrasar um pouco o início da leitura dirigida do processo, e nós, como já tínhamos um cronograma, resolvemos iniciar. Então iniciamos, começamos, na verdade, todo esse ciclo apresentando a biografia, né, do Franz Kafka, escrita pelo Gerhard George Lemaire. Então, apresentamos esse livro aqui em duas partes, aí já foi Vale a Resenha, aqui no canal Prazer em Conhecer LIP. Em duas partes apresentamos esse livro aqui, para já pegar o ritmo, já começar a entrar na vida do Franz Kafka. E posteriormente começamos, de fato, a discutir o processo. E aí a gente vai, mais à frente, colocar vocês na cronologia certinha. Mas voltando, queria fazer isso em paralelo com a Maria Camila. A Maria Camila teve que adiar um pouquinho o início do processo. Nós começamos aqui nossa parte. Na última segunda-feira, dia 2 de dezembro, dessa semana que nós estamos finalizando, começou, de fato, como até eu anunciei, fiz questão de anunciar lá no Instagram, no nosso @Prazer em Conhecer LIP, lá no Instagram, que ela já tinha anunciado que a data de início da leitura dirigida seria dia 2 de dezembro. Então, dia 2 de dezembro, muito ansiosamente, esperei para me agregar, voltar a me agregar. Eu que tinha conhecido a Maria Camila através de uma leitura dirigida de Crime e Castigo, de Dostoiévski, em 2021. De lá para cá, a gente sempre vem mandando contato, seja através da leitura dirigida, seja através do Clube de Leitura Normal, que é um projeto fechado da Maria Camila aqui. Eu tive o prazer de participar por 2 anos seguidos. Então, desde então a gente vinha nesse contato. Eu não participei do CLA, no Clube de Leitura Normal, de 2024, então a gente, por esse tempo a gente se comunicou mais por Instagram, uma coisa aqui, uma postagem aqui, outra ali. Mas tinha muita ansiedade de voltar, de fato, ao ambiente da leitura dirigida, porque é um ambiente muito bom, muito agradável, muito enriquecedor. O próprio ambiente, as próprias discussões que nós temos ali, além, evidentemente, de toda a informação que a Maria Camila passa. Então fui com muita ansiedade para essa segunda-feira, dia 2, às 19 horas, quando começou o vídeo, a leitura dirigida da Maria Camila. E assim,
Acho que aí está o ponto de emoção, porque para mim foi extremamente emocionante. Eu já sabia que seria muito emocionante estar de volta àquele ambiente, mas para mim foi particularmente emocionante não só a acolhida que eu recebi da Maria Camila, que sempre foi uma pessoa de extrema gentileza, extrema cordialidade, uma pessoa realmente tem como se diz assim, uma personalidade diferenciada, né? Então ela, como eu não imaginava que seria diferente, mas talvez não imaginasse que fosse tão tocante a maneira com que ela me recebeu, com que ela se referiu a mim, né? Uma pessoa que poderia contribuir de alguma maneira com a discussão que estava ali presente, né? Porque eu trago uma carga de algumas leituras que tenho feito aqui, afinal de contas temos, né, criamos esse canal por conta dessas leituras que eu tenho feito, e fez questão de mencionar muito o canal, de incentivar as pessoas que estavam ali, né, que pudessem também acompanhar o nosso trabalho aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe. Então pediu que colocasse, né, o endereço do canal ali no chat, e volta e meia ela comentou sobre isso, volta e meia ela comentou sobre o canal durante essa aula. Então, assim, acho que por mais palavras que eu diga, nunca serão suficientes, mas eu não vou me omitir em dizê-las, né? Então, Maria Camila, eu queria agradecer muito, primeiramente a você, por tudo que você falou no vídeo de segunda-feira, né? Tenho certeza que, assim, eu sempre tento contribuir, né, nas discussões, tanto no Clube de Leitura Anormal, quanto na leitura dirigida, quanto outros ambientes que eu busco participar, né, durante discussões de leitura. Então, espero fazer aí jus a talvez 5, 10% de tudo que você disse na sua fala inicial em relação a mim, em relação ao trabalho que nós fazemos aqui no Prazer em Conhecer Lipe. Então, queria muito, muito, muito agradecer, primeiramente, a Maria Camila por tudo que ela disse. E aí faço finalmente o meu terceiro agradecimento em relação aos membros aqui do canal, que, obviamente, talvez isso seja a expressão mais legítima do que é ser um influenciador digital, né? Nós ouvimos falar tanto desse nome, dessa palavra influenciador digital, virou quase como uma profissão, né? Uma profissão do futuro, influenciador digital. E muitas vezes quando você vai lá e aperta, você vê que não sai muita coisa, né? Mas no caso da Maria Camila, obviamente, por tudo que ela era antes de ser alguém, de ser uma figura pública na internet, por todo o conteúdo que ela já trazia, ela de fato exerceu aí esse papel de influenciadora digital no momento em que ela, né, confiou, vamos dizer assim, no nosso trabalho aqui no Prazer Conhecer Lipe, e as pessoas que acompanham a Maria Camila, né, que seguem ali a Maria Camila, que acompanham que confiam no seu trabalho, imediatamente também vieram conhecer o nosso trabalho. Então nós tivemos um crescimento muito grande, tanto na conta do Instagram, quanto também na conta aqui do YouTube. Então eu que normalmente não tenho metas, né? Eu comecei o canal de maneira muito despretensiosa. As metas foram surgindo à medida que os números foram aparecendo. Então a primeira meta que eu me lembro que eu imaginei aqui foi que eu comecei a ver as visualizações e comecei a contar as visualizações e já tinha tipo 800 visualizações, né? Juntando os vídeos que eu tenho produzido aqui. E eu falei assim, poxa, será que até o final do ano eu conseguiria 1000 visualizações nos nossos vídeos? Então a primeira meta que eu coloquei foi essa e já foi batida, já ultrapassamos aí as 1000 visualizações. No canal do Instagram e no canal do YouTube, eu também comecei a ver os números aparecendo e coloquei também algumas metas. Lá no Instagram, nós tínhamos acho que cerca de 71 membros, 70 membros, 60 membros, alguma coisa assim, e eu estabeleci que até o final do ano nós teríamos aí, né, tentaríamos obter a confiança de até 100 pessoas. Então, após a fala da Maria Camila, na leitura dirigida, nós já ultrapassamos também esse número. E mais importante que isso, é o que eu digo, eu busco não me concentrar muito em números, né? Tentar enxergar, de fato, tocar as pessoas, porque eu acho que isso é o objetivo fundamental do canal. E como, né, as pessoas que acabaram se agregando aqui, principalmente a conta do Instagram, que tem uma forma de comunicação mais imediata, mais rápida, esses últimos dias eu vim olhando, né, as contas que se agregaram, as novas contas que passaram a seguir nossa conta do Instagram, e eu ia sempre buscando, olhando cada conta e vendo o que as pessoas falavam e querendo de fato estabelecer um diálogo. E foram tantos diálogos maravilhosos. Pessoas que comentaram de livros e eu fiz o comentário, né, a partir daquele comentário dele, eles estabeleceram um diálogo e responderam o que eu comentei. Então era isso, na verdade. É isso que eu buscava.
É essa possibilidade de conectar pessoas, né, de conectar pessoas através da leitura, através dos livros. Esse foi o ponto, sempre foi o motivo fundamental da criação, tanto do canal no YouTube, quanto lá da conta do Instagram. Então foi muito, muito, muito prazeroso, muito satisfatório poder travar contato com essas pessoas que eu não conhecia e que eu passei a conhecer a partir justamente delas terem se agregado à nossa conta do Instagram a partir do convite, do estímulo da Maria Camila Moura. Né? Então, queria, para essas pessoas que se agregaram também no Instagram, que ultrapassamos já a nossa meta de 100 membros da nossa comunidade no Instagram, também queria deixar nosso muito obrigado pela confiança e que nós possamos continuar discutindo, como nós discutimos nos últimos dias, hoje mesmo. Fiz alguns comentários, recebi outros, então que a gente continue esse papo, continue essa troca de ideias sobre livros, que eu acho que isso é fundamental. E aqui no YouTube também, o crescimento também foi exponencial, acho que nós tínhamos 49 membros e já estamos aí com 92 membros. Então estou estabelecendo também essa meta de que até o final do ano a gente consiga ultrapassar os 100 membros aqui na nossa comunidade também no YouTube. Então, para esses novos membros que se agregaram também aqui no canal do YouTube, também o meu muito obrigado do fundo do coração. Gente, então é isso. Sintam-se todos abraçados. Vocês que chegaram, estão chegando agora aqui ao canal. Espero que vocês gostem do que vocês estão vendo aqui. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver, do que a gente vai produzir, do que já tem produzido aqui no canal. Nós já temos um acervo aqui de cerca de 25, 27 vídeos, né, dos mais diferentes tipos, panoramas literários, melhores do ano, resenhas específicas de obras específicas, né, daquela resenha que a gente sempre tenta trabalhar um pouquinho a mais do que apenas dizer, né, resumir o livro. Então, divirtam-se, encontrem aqui no nosso acervo algo que vocês certamente vão se apaixonar e vão se relacionar com esse conteúdo. E se preparem para muito mais conteúdo em 2024, porque certamente se eu já tinha, né, a minha vontade pessoal de continuar esse canal, de continuar esse projeto, agora com esse estímulo, com essa nova responsabilidade, esse novo compromisso com novas pessoas, né, com essa nossa comunidade que vem crescendo, que está crescendo, que teve esse crescimento tão expressivo nessa semana, né, que passou, tenho certeza que em 2025 teremos muito conteúdo aqui no canal, ok? Então é isso, são os nossos agradecimentos, sinceros agradecimentos aqui a todo mundo que está se agregando aqui à nossa comunidade. Se você conhece alguém que se interessa por livros, que gosta de literatura, que gosta de discutir livros, por favor, apresente, faça como a Maria Camila, apresente esse canal e quem sabe essa pessoa se agrega aqui à nossa comunidade, ok? A comunidade literófila do Prazer em Conhecer Livros. Eu sempre gosto de usar essa palavra, né? Aqui nós não temos, talvez até podemos ter do outro lado, mas eu aqui pelo menos não sou um doutor em letras, não sou um especialista em letras, não sou uma pessoa da área de letras, mas sou um amante das letras. Né? Eu tenho amor pelas letras, por isso eu chamo aqui a nossa comunidade de literófila, né? Que é aquela comunidade que tem amor pela literatura, amor pelas letras. É isso, gente. Acho que todos, pelo menos esse primeiro foi, eu quis fazer esse agradecimento. Já temos aí quase 20 minutos de vídeo. Vamos acelerar, vamos iniciar, porque temos ainda muita coisa pela frente. Então já quero aí começar com os recadinhos, que é aquela situação, estou evidentemente com o nosso roteiro, com a nossa água aqui. E quero começar colocando as pessoas no circuito, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Que vídeo é esse, né? Em que momento nós estamos aqui no nosso ciclo Kafka? Nós iniciamos o ciclo Kafka, como eu disse, apresentando primeiro a biografia de Franz Kafka, em duas partes, em 2 vídeos que estão aqui no canal. E aqui nós temos a vida do Kafka, seu nascimento, sua família, suas relações amorosas, suas relações de trabalho, sua produção literária, seus amigos. Então, é uma biografia curtinha, né? Vocês veem aqui, curtinha, mas muito, muito enriquecedora para a nossa discussão. E posteriormente entramos aqui na discussão efetivamente da obra, né? O Processo, publicado em 1925, um ano após a morte do Kafka. Essa edição aqui que nós falamos bastante na primeira parte desse Na Lupa do Lipe, né? Como eu disse, aqui foi o Vale a Resenha, onde a gente apresenta o livro, basicamente o conteúdo, e agora estamos fazendo Na Lupa do Lipe, sobre o processo, que aí já é realmente uma análise mais aprofundada sobre o texto. A primeira parte desse Na Lupa do Lipe foi falando sobre o objeto do livro, né, o objeto em si, né, essa edição que eu tenho em mãos, essa edição que eu estou trabalhando, esse tipo de papel, essa imagem da capa, que a gente falou bastante aqui nesse vídeo, nessa primeira parte. E falamos também do
prefácio escrito pelo Torriere Guimarães, que é o tradutor dessa obra, mas também o prefacista dessa obra aqui. Então essa foi a nossa primeira parte. A segunda parte, que acabamos tendo que dividir em parte A e parte B, foi a apresentação e análise dos 3 primeiros capítulos da obra. A obra Processo ela é composta por 10 capítulos, e nesta edição em particular, eu tenho, além dos 10 capítulos, eu tenho ainda um apêndice que traz capítulos inconclusos, textos riscados, que foram retirados do texto original, mas que aparecem aqui no apêndice. Então, é um apêndice muito interessante que nós também vamos trabalhar Na Lupa do Lípio. Então, parte 2, primeiro então, parte A, parte 1, melhor dizendo, parte 1, objeto livro, prefácio, parte 2, parte 2A, capítulo 1, parte 2B, capítulo 2 e 3. Essa aqui é a parte 3. E na parte 3 eu espero não ter que dividir. Eu espero que a gente consiga vencer os 3 capítulos aqui com a devida análise em nossa 1 hora, que eu acho que é o tempo que a gente vai correr aqui no vídeo. Já estamos aí com 21 minutos. Então vamos ver se em 40 minutos a gente consegue aí apresentar para vocês o que aconteceu de importante, o que aconteceu de interessante, quais foram as chaves interpretativas, as chaves reflexivas, que a gente sempre chama atenção nesses outros capítulos, o que é que aconteceu, o que é que se passou na vida aí do nosso querido Joseph K. ao longo desses últimos dias que estão retratados nesses 3 capítulos. Fiz uma organização aqui que eu espero que dê certo, que é uma organização em forma de itens, né, de cada capítulo. Acho que talvez a gente consiga fazer as coisas de maneira mais objetiva. Então vamos lá. Primeira coisa são 2 correções. Né? A vantagem é você fazer os vídeos em sequência, que você depois assiste e você vê algumas questões. A primeira questão é que aquela companheira, aquela senhorita, né, lá da pensão, né, da hospedaria da senhora Grubach, que eu tinha mencionado como senhorita Bernstein, com esse nome, né, que puxa muito para o inglês, né, Bernstein. Na verdade, não é Bernstein, é Burstiner. Então é diferente a pronúncia, então eu queria corrigir essa pronúncia a partir de então, usar a forma correta do nome. Né? Então não é Bernstein, é Burstiner. Evidentemente, talvez não seja exatamente essa pronúncia alemã ou tcheca, ou a forma original do nome, mas não é Bernstein. Né? A grafia não é de Bernstein, mas Burstiner. Então, primeira correção. Segunda correção, importante, porque remete também a uma chave interpretativa que a gente vem trabalhando desde o início, né? Desde da parte 1 aqui, é que eu tinha dito que no finalzinho do capítulo 3, acontecia ali nós estamos com o Joseph K. e o porteiro numa certa área, num certo corredor ali da água furtada, onde ficariam as salas das secretarias. Né? Aí, obviamente, o contexto está lá no vídeo anterior. E eu digo que o Joseph K., ele discute com uma pessoa que está nesse corredor e pega no braço dessa pessoa. E esse toque, essa pessoa grita, e com esse grito aparece uma secretária, e essa secretária diz o que está acontecendo e ajuda o K a sair dali. Isso é um equívoco. Na verdade, eu juntei 2 partes. Então, eu queria fazer a correção agora. De fato, o K está no corredor com o porteiro. Acontece a situação da pessoa que ele pergunta, né, sobre os documentos. Ele pega nessa pessoa. Essa pessoa, de fato, dá um grito. Mas não é aí que acontece a situação da secretária. Ele dá o grito, né, um guarda chega, acontece aquela confusão, aquela coisa imediata ali. E K e o porteiro decidem continuar explorando aquele ambiente, continuar explorando ali as salas, os corredores das salas das secretarias, melhor dizendo. Então, nessa ida nos corredores, por esse tortuar de corredores, é que acontece o segundo momento, onde o Joseph K. se sente um pouco incomodado, que o porteiro está sempre no calcanhar dele ali, né, acompanhando ele, né, seguindo ele ali, né, enquanto eles estão, de fato, pelos corredores. A intenção do porteiro era essa mesmo, mas chega um ponto que o Joseph K. se irrita com aquilo e diz, não, para, agora eu quero ir embora, e eu não consigo sair daqui sem você me orientar, porque eu estou perdido. Então, por que eu fiz questão de voltar para essa questão? Porque aqui a gente volta a encontrar a chave reflexiva do labirinto. Então, por isso que eu fiz questão de voltar para essa passagem, porque essa passagem reforça a ideia do labirinto, que a gente já vem acompanhando desde o início do romance. Então, esse é um ponto fundamental. Quando o K diz que não consegue voltar
sem a ajuda do porteiro, por conta justamente dessa desorientação que ele está ali dentro, o porteiro diz que não pode acompanhá-lo, não pode agora, porque o porteiro tem uma atividade para fazer. Então, e essa discussão entre o cara querendo ir embora, querendo que o porteiro o acompanhe, né, o guie para sair daquele lugar, e o porteiro sem poder acompanhá-lo, é nessa confusão que aí sim aparece a secretária saindo de uma porta. A secretária pergunta o que está acontecendo, vê a situação, vê Kafka. Olha a falha. Vê Joseph ficar passando mal ali de alguma forma, aí tem aquela coisa do ambiente, né, que é um ambiente muito pesado ali, que ele está sofrendo com aquele ambiente, então ele tem que sair dali, e ela é ajudada pelo chefe de informações. Então toda aquela situação que se passa aí, que de fato eu recuperei lá no finalzinho do capítulo 3. Mas eu só queria fazer a devida junção aí. O toque no senhor no corredor acontece, mas não é isso que gera a chegada da secretária. O que gera a chegada da secretária é, novamente, o aparecimento da chave reflexiva do labirinto, quando o Joseph K. diz que não consegue mais sair dali sozinho, que precisa da ajuda do porteiro, e o porteiro acaba não ajudando. Na discussão, a secretária aparece, e aí sim, aí acontece de fato o que nós falamos lá atrás, no finalzinho do capítulo 3. Então, recuperada aí, feita também esta correção do nome da senhora Bernstein para Bustner, e correção aí da situação em que se deu o aparecimento da secretária. E aí a importância disso é porque reforça a chave interpretativa do labirinto. Então aí finalizadas as correções. Vamos entrar de fato agora no capítulo 4. O capítulo 4, que sempre a gente faz questão de mencionar o nome, porque o título é meio que um sumário, é meio que traz o elemento fundamental ou os elementos fundamentais daquele capítulo. Nesse caso aqui, o capítulo 4 chama-se A Amiga da Senhora Bustner. A Amiga da Senhora Bustner. Então, uma figura que até então não tinha aparecido. Né? A gente sabia a Senhora Grubach, a Senhorita Bustner, a mulher do porteiro, o próprio porteiro, foram figuras que apareceram nos capítulos anteriores. Mas a amiga da Senhora Bustner, quem será essa amiga? Então, essa é uma personagem fundamental, vamos dizer assim, a personagem central desse capítulo. Vamos ver como ela aparece aqui. O K, então, ele volta, né, o Joseph K, ele volta lá para a pensão, as coisas estão se passando, ele já voltou, já saiu do tribunal, então as coisas estão caminhando, né, os dias estão acontecendo normalmente, ele na expectativa de como vai se desdobrar aí a situação do seu processo. Ele volta para a hospedaria, mas volta com uma intenção muito clara, que é rever a senhorita Bustner, porque vamos lembrar que, se eu não me engano, no capítulo 2, né, capítulo 2 ou capítulo 1, ele terminou justamente com o beijo da senhorita Bustner em Joseph K. Eles se beijaram loucamente. Depois dali não se encontraram mais. Então, quando Joseph K. volta para a pensão, ele volta com esse pensamento de encontrar a senhorita Bustner para colocar as coisas, saber em que ponto eles estão. Estão namorando, não estão namorando, estão envolvidos, não estão envolvidos. Ele busca falar com a senhorita Bustner. E o que acontece? Ele percebe que ela começa, eles não estão se encontrando. Ele percebe que ela está se esquivando dele, não está querendo falar com ele. Ele chega a deixar um bilhete dizendo que ele quer falar, né? Precisa falar com ela, precisa ter uma audiência com ela para esclarecer aquela situação. O que acontece nesse meio tempo? Ele percebe que é no quarto da senhorita Bustner, começa a ter um movimento. Né? Ele talvez até imaginasse que fosse ela que chegasse, mas quando ele observou, ele viu que era uma jovem alemã, professora de francês, que passou a ocupar o quarto. Era uma pessoa que morava em outro quarto da própria pensão e liberou esse quarto e foi se hospedar no quarto da senhorita Bustner. Então essa foi a primeira coisa que chamou a atenção a ele. Ele aí, numa conversa com a senhora Grubach, lembremos que eles tinham tido um rompimento, né? Porque naquele momento que a senhora Grubach, na visão do Joseph K., a senhora Grubach acusou a senhorita Bustner de ter um comportamento imoral, né? Lascivo, porque andava com homens, chegava muito tarde. Então eles tiveram ali um rompimento que o Joseph K. não gostou dessa interpretação, dessas acusações que a senhora Grubach teria feito, e eles tinham rompido, vamos dizer assim, entre aspas, rompido relações. Passou-se algum tempo, se não me engano ele até menciona 5 dias, né, que depois de 5 dias, que é inclusive uma passagem de tempo. Em alguns momentos do romance nós temos passagens de tempo, então isso a gente sempre vai mencionar aqui, 10 dias, 5 dias, para mostrar, né, ter uma ideia temporal. Isso vai acontecer de uma maneira muito especial, muito específica,
nesses próximos capítulos aqui, se não me engano, no capítulo 5, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas então, passaram-se 5 dias. Ao final daquela discussão do Joseph K. com a senhora Grubach. E ele aí vai perguntar, a senhora Grubach pergunta, olha, o que é que está acontecendo com o quarto da senhorita Bürstner? Está acontecendo alguma coisa? Estou vendo que tem uma outra pessoa se mudando para lá. A senhora Grubach recebe isso como uma coisa muito boa, porque ela como se fosse um reatamento das relações, né? Até então ele não tinha dirigido a palavra a ela ainda. Então ela vê isso como um reatamento das relações, e aí faz questão logo de dizer, não, é a senhora Montag, é o nome da senhorita Montag, que está indo se hospedar no quarto da senhorita Bürstner, dividir o quarto da senhorita Bürstner. Coisa que para a senhora Grubach é muito boa, porque ela ganha um quarto a mais, e ela pode hospedar nesse quarto o Capitão Lance, o seu sobrinho, que nós já falamos sobre o Capitão Lance nos capítulos anteriores. Então, apesar de que é importante destacar que a senhorita Grubach não tem muito apreço pela senhorita Montag. Né? Da mesma forma que ela tinha um pé atrás com a senhorita Bürstner, com a senhorita Montag também. E ela se refere a esse pé atrás, dizendo que ela não tinha respeito por ninguém. Não entra em detalhes, né, o que é que se dá, por que ela chega a essa conclusão, mas o fato é que ela diz que ela não gosta muito da senhora Montag, porque ela não tem respeito por ninguém. Aí o que acontece? A senhora Montag, ela, através da criada ali, provavelmente talvez seja a criada Ana, que a gente já tinha ouvido falar nos capítulos anteriores, vai chegar até o Joseph K. um bilhete, né? Uma mensagem, um recado, dizendo que ela gostaria de conversar com o Joseph K., a senhorita Montag, gostaria de conversar com o Joseph K. e pede que se encontre no refeitório da hospedaria. O Joseph K. vai até esse refeitório e ela fala a Montag, a senhorita Montag, que veio em nome da senhorita Bürstner. Para dizer o quê? Para dizer que ela entende que não há nenhum benefício em haver audiência entre ela e Joseph K. Então esse é um ponto fundamental. Ela entende que não cabe, não tem porquê ter essa audiência. E ainda fala que ele deveria ser o primeiro a saber por que não há nenhum benefício em ocorrer essa audiência. Então esse é o recado que a senhorita Montag tem a dar ao Joseph K. Agora tem um elemento daqueles nossas chaves interpretativas, daqueles elementos que sempre voltam no texto, que eu fiz questão de pontuar aqui. Ele diz o seguinte, quando ele se encontra com a senhorita Montag no refeitório, ele fala o seguinte, no refeitório a senhorita Montag diz que veio lhe falar em nome da senhorita Bürstner. Se é assim, cá responde a senhorita Bürstner. Se é assim, ele responde a Montag, a senhorita Bürstner não quer falar com ele? Ele pergunta a senhorita Montag, então a senhorita Bürstner não quer falar comigo? Olha o que ela responde e olhe a chave interpretativa. Ela diz, a senhorita Montag não quer falar comigo? Ele pergunta e diz, é verdade. É verdade que ela não quer falar com ele. Ou melhor dizendo, de modo algum isso é verdade. Então nós temos aí o quê? A contradição linguística, que nós já tínhamos visto várias vezes ao longo do texto. Então sempre, quando a gente tem aquele elemento que fica marcando ali no texto, que fica sempre aparecendo no texto, é fundamental que nessa nossa leitura ativa plena, nessa leitura engajada que a gente se pretende fazer aqui dentro na lupa do LIP, a gente faça a indicação disso, pontue isso. E de fato aqui nós pontuamos. Ele pergunta, então ela não quer falar comigo? Ela responde, é verdade. Ou melhor dizendo, de modo algum isso é verdade. Então, aí entra a contradição no próprio texto. Bom, então, de fato, ela fala que ela não quer ter a conversa com ele. E por quê? Na verdade, ela não é que ela não queira ter a conversa com ele, mas é que ela entende que aquela conversa não teria nenhum benefício para nenhum dos dois. Inclusive, ele deveria saber que não tem benefício. Ela faz questão de frisar isso. O K, então, Joseph K, agradece pelo recado dado e vira aquela página. Quando eles estão saindo, ele está saindo ali do refeitório, ele cruza com quem? Quem é que vem entrando? O Capitão Lance, que até então a gente só tinha ouvido, né? Ele tinha ouvido o barulho, sabia da existência dele na hospedaria, mas não tinha ainda visto, não tinha ainda se deparado com o Capitão Lance. Então eles se cruzam, né? Ele está saindo do refeitório, o Capitão Lance está entrando, o Capitão Lance faz uma reverência para os dois, né? Inclusive, né, alcançando também, como o texto frisa, alcançando o Joseph K., tem essa reverência ampla que ele faz para os dois, mas beija a mão da senhorita Lance, da senhorita Montag. Isso poderia, qualquer pessoa, parecer muito normal, muito comum, né? Um cavalheiro que chega e beija a mão de uma pessoa
de uma senhorita, né, que está ali na presença dele. Só que o Joseph K. vê nesse beijo na mão da senhorita Montag como uma expressão de que os dois estariam arquitetando o seu afastamento da senhorita Bustner. Ele vê como se fosse uma conexão entre os dois, uma conexão anormal, uma conexão para além do que seria a mera educação ali. Então é como se esse beijo estivesse sendo um sinal de que eles fazem parte de uma mesma conspiração para afastá-lo da senhorita Bustner. Percebam que ele já tinha tido essa mesma sensação anteriormente, lá no julgamento, lá na sala da sessão, né, onde ele foi ouvido ali pelo juiz de instrução. Ele menciona que em algum momento percebe que todos usam a mesma insígnia, o juiz de instrução e os membros da plateia que estão ali presentes, que estão na audiência. Então essa mesma insígnia demonstrariam que todos fazem parte de uma mesma organização. Então todos estão macomunados, vamos dizer assim, contra ele. E aqui da mesma forma, o que seria algo muito comum, muito trivial, ele enxerga como um sinal de um conluio contra ele para afastá-lo da senhorita Bustner. Isso me faz crer que talvez uma outra chave reflexiva, e vamos observar se isso vai acontecendo ao longo do texto, podemos estar diante aqui de uma outra chave reflexiva, já que isso é a segunda vez que isso acontece de maneira muito explícita, de maneira muito concreta, muito expressa no texto, que é a chave reflexiva da paranoia. Então, será que a paranoia também é um elemento estruturante do romance, particularmente do processo, quem sabe até da obra do Kafka como um todo, mas do processo particularmente? Será que a paranoia é uma chave também reflexiva? É um elemento estruturante da narrativa? Então é uma coisa que a gente vai chamar atenção. Já fiz questão de pontuar aqui, porque é a segunda vez que aparece. Se voltar a aparecer, talvez a gente tenha que falar lá na frente, nosso último vídeo, nosso vídeo 3R, Repertório, Ressonância e Reflexão. Talvez a gente fale um pouquinho mais da paranoia aqui em um processo. Mas quero pontuar essa situação. Bom, de qualquer maneira, seguimos adiante. Ele fala que, não, mas mesmo com essa conspiração, a senhorita Bustner vai acabar ficando comigo. Ela é uma simples datilógrafa, não vai ter como resistir a mim. Então, vejam que o Joseph K. ele tem também, de alguma maneira, algum certo tipo de delírio de grandeza ali, uma certa empáfia, né? Isso a gente vai ver se ao longo do romance isso vai se constituindo como uma marca do seu caráter. Mas o fato é que ele coloca de maneira muito clara, não, ela não teria como resistir a mim. Né? Ela é uma simples datilógrafa, ainda coloca essa situação da função dela. Ela é uma simples datilógrafa, não terá como resistir a mim, mesmo com a conspiração do capitão Lance e a senhorita Montag. Ele aí, na saída do refeitório, vai até o quarto da senhorita Bustner, porque ele diz assim, se eles querem se afastar, né? A Montag disse que ela não quer falar comigo, mas eu vou tentar, independente disso. Então ele vai até o quarto da senhorita Bustner, bate algumas vezes no quarto, na porta, e acaba entrando, mas ela não está lá. Ele vê que o quarto está diferente, está arrumado agora para 2 pessoas, mas ela não está ali, presente. Quando ele sai, ele percebe que do ponto de ele estar, dessa porta de entrada do quarto da senhorita Bustner, ele consegue ver a senhorita Montag e o capitão Lance ainda conversando entre eles. E essa conversa entre eles dá a entender, pelo menos na posição que eles estão ali, que eles podiam estar observando Joseph K. desde que ele saiu do refeitório, observando de uma maneira disfarçada. Inclusive podem tê-lo visto entrando no quarto da senhorita Bustner. E novamente aqui temos uma outra chave reflexiva. Essa já é bastante consagrada aqui na leitura que a gente tem feito, que é a chave da observação furtiva. Então é uma coisa que sempre está marcando o texto. Sempre tem alguém observando alguém de maneira meio que escondida. E aqui dessa mesma forma. Ele identifica que eles não estão olhando diretamente para ele, do ponto onde eles estão, mas que da maneira como eles estão posicionados, eles podem de esguela, aquele olhar meio disfarçado, podem estar olhando para ele. Então esse é um ponto que também vale a pena a gente mencionar. Novamente aparece aqui a observação furtiva. Então é assim que conclui nosso capítulo 3, né? Com essa saída, esse encontro aí do capitão Lance com o Joseph K., com a senhorita Montag, e esse final onde o Joseph K. tem a impressão de que existe uma conspiração das pessoas ali envolvidas, do capitão Lance com a senhorita Montag, para afastá-lo da senhorita Bustner. E que esses movimentos que ele faz após a saída do refeitório, inclusive entrando no quarto da senhorita
Buster, pode ser que lá na frente isso volte a aparecer, né? Se eles, de repente, o Capitão Lance e a Montag podem dizer, mas nós vimos você entrando no quadro da senhorita Buster quando ele saiu do refeitório, o que é que você estava fazendo lá, já que ela não estava presente? Então isso pode voltar a acontecer. Vamos deixar isso anotadinho aí, registrado, para ver o que é que vai dar. Mas o fato é que assim conclui o nosso capítulo 3, o nosso capítulo 4, com essa saída do Joseph K., do quarto da senhorita Buster, observando e talvez sendo observado pela senhorita Montag e pelo capitão Lance. Então finalizamos aí nosso capítulo 4. Nosso capítulo 3, talvez um dos mais simbólicos e mais passíveis de interpretação de todo o romance. Então isso talvez vamos guardar bem essa avaliação aqui do capítulo 5. Chama-se O Açoitador. O Açoitador. Então, ao longo desse capítulo 5, nós nos depararemos, né, com alguém açoitando outra pessoa. Algo bastante primitivo, bastante fora do comum, vamos dizer assim. Então vamos ver como é que isso acontece. Uma noite, quando o Joseph K. está saindo do banco, né, se lembram que ele é uma daquelas pessoas que ficavam no banco até mais tarde, até as 9 da noite. Então quando o Joseph K. está saindo do banco, ele ouve por uma portinha de saída ali, saiu da área dele, tá, uma porta que estaria como se fosse um quarto de despejo, isso aí eu vou voltar a tocar. Ele ouve certos suspiros, uns sons estranhos. Ele resolve investigar isso. Primeira coisa que eu queria notar é exatamente esse nome. Obviamente, não vou nunca imaginar que isso é uma coisa intencional, né? Mas o fato é que a tradução do Torriere Guimarães para essa sala, esse lugar de onde o Joseph ouve barulhos, ele traduz como quarto de despejo. Quarto de despejo. E quarto de despejo é o nome de um famoso romance brasileiro. Na verdade, o primeiro romance da Carolina Maria de Jesus, que é uma referência na literatura negra brasileira, que é um romance publicado em 1960. Então, todo mundo que fala de literatura negra no Brasil, e aqui cito o vídeo, vou até deixar linkado aqui no nosso vídeo, vou deixar linkado um vídeo de um grande parceiro meu, uma figura que eu tenho uma extrema admiração, que é o Rodrigo Lima, doutor em letras, professor, escritor, né? E é uma pessoa que tem extremo conhecimento, principalmente nesse campo da literatura e da literatura negra em especial. Ele tem um vídeo muito bom chamado O que é literatura negra, se não me engano. Eu vou deixar linkado aqui e, obviamente, nesse vídeo ele fala da Carolina Maria de Jesus e, evidentemente, fala de Quarto de Despejo, que foi um livro, assim, uma super referência quando a gente está falando desse tema. Então, achei muito, muito interessante quando eu me deparei com esse termo ali no livro, né, na tradução do Torriere Guimarães, que ele menciona o quarto de despejo como sendo esse lugar para onde o Joseph K. está passando e ouve esse barulho. Então, feita essa referência, o que acontece? O Joseph K. ele vai olhar dentro desse quarto para ver o que é esse barulho. Perceber o que é esse barulho. Se ali era um quarto de despejo, se ali era um quarto que deveria ter apenas coisas velhas, né, vassouras, bobagens. Ele abre o quarto, abre a porta do quarto. E o que ele vê? Além de todas as coisas que ele acha que deveriam estar ali mesmo, os papéis velhos, umas tintas, ele vê 3 figuras humanas. 3 figuras humanas. Sendo que uma delas com uma jaqueta de couro, vestindo uma jaqueta de couro. E essa pessoa com uma jaqueta de couro, claramente numa posição de dominação sobre os outros 2. Estão numa condição de submissão a este terceiro elemento, né? Este homem de jaqueta de couro. E quando ele vê esse homem e ele vê que ele está com uma vara e vai castigar esses 2 homens. Ele vai castigar esses 2 homens. E o que acontece? Quem são esses homens? Quem são essas pessoas? Um deles diz: ele vai nos castigar porque você nos denunciou. Porque você, se referindo a Joseph K., você nos denunciou. E Joseph K. percebe quem são aqueles 2 homens.
os dois guardas que foram apresentar sua detenção lá no capítulo 1, o guarda Franz e o guarda Wilhelm. São eles que estão ali sofrendo as agruras do açoitador. Então estamos diante aí da figura que dá título aqui a esse capítulo, o açoitador. Cá então diz, né, morrendo de remorso, não, mas eu não os denunciei. Eu apenas disse o que aconteceu, eu apenas disse o que se passou lá na minha casa. E essa é a situação que gerou, né, esse dizer dele gerou aquela situação. Por quê? Porque havia ali, de alguma maneira, houve uma denúncia, quando ele falou sobre isso, para o juiz de instrução. Lá no capítulo onde temos a sessão, que ele chega na sessão com o juiz de instrução, naquele primeiro contato que ele tem com o juiz, ele fala sobre isso, ele fala sobre os guardas que foram à casa dele, como os guardas o trataram, a questão das roupas, que os guardas queriam que, né, as roupas ficassem com eles. Então toda aquela situação que ele descreveu soou e foi anotada como uma denúncia contra aqueles guardas. E, inclusive, não só havia a denúncia com relação a... Não só havia a denúncia e a denúncia gerou a punição do açoitamento, como inclusive os guardas dizem, nós já iríamos receber uma promoção, poderíamos chegar até a sermos açoitadores. Então, o açoitador é um cargo ainda maior do que o cargo que eles estavam exercendo. Eles pretendiam, inclusive, ter a promoção para chegarem ao cargo de açoitador. Então, vejam como a coisa vai ficando embolada. E aí temos uma discussão interessante. Eles falam que era um costume, era uma praxe, os guardas ficarem com as roupas dos detidos. Como eles dizem lá no capítulo 1, que eles vão ficar com as roupas dele, porque se as roupas dele forem para o depósito, serão vendidas, serão desviadas. Então eles falam que é costume as roupas dos detidos ficarem com os guardas. E diz, esse costume só gera um problema, só gera uma punição quando há a denúncia. E mais que isso, a denúncia, né, eles querem pontuar aqui 3 momentos, né, três estágios dessa ação que pode gerar a punição. Eles dizem assim, não há problema, né, resumindo aqui a situação, não há problema em você cometer o ato delituoso, o ato infracional, o ato errado. Não há problema, inclusive, que se saiba que o ato errado foi cometido, mas se houver a denúncia do ato, se a vítima denunciar o ato, esse ato é passível de punição. Então perceba que eles próprios fazem essa pergunta. Isso é justiça? Isso é justiça? Quer dizer, o ato pode ser praticado, o ato pode ser conhecido das autoridades, mas se há uma denúncia formal, ele deve ser penalizado, ele deve ser punido. E te perguntam, isso é justiça? E aí é realmente uma discussão muito interessante, porque não basta praticar o ato, e não basta sequer o ato ser conhecido, mas o ato tem que ser, se ele entrar numa orla de um registro formal, de uma denúncia formal, ele necessariamente vai gerar a punição. Isso até me lembrou, e aí eu sou do campo também do direito, uma das minhas formações, né, além da formação em urbanista, eu sou formado também em bacharel em Direito, né, pela nossa Faculdade de Direito da UFBA, aqui da Bahia. Então, existe uma divisão clássica ali também, na chamada ação penal privada e ação penal pública. Qual é a diferença? A ação penal privada são aqueles crimes que dependem, melhor dizendo, de uma denúncia da vítima. Se não houver a denúncia da vítima, mesmo que se saiba que o crime foi praticado, ou seja, mesmo que o crime tenha sido praticado, mesmo que as autoridades saibam quem praticou e que ele foi praticado, se não houver uma denúncia por parte da vítima, não há ação penal. Isso é o que chama de ação penal privada. Um caso é violação de direitos autorais. A violação pode ter acontecido, as pessoas podem saber quem fez, quem cometeu aquela violação, mas se a pessoa que é o detentor dos direitos autorais não fizer a denúncia, a ação não prossegue. Né? A ordem, o poder judicial, o poder de polícia não atua nesse caso. Já as ações penais, a ação penal pública, né? A ação penal pública, ela não decorre da denúncia da vítima. Então, é o caso, por exemplo, de um sequestro. Ainda que o sequestrado não faça a denúncia, o poder policial deve sim investigar o caso, deve sim ir atrás dos seus perpetradores, deve ir atrás de quem cometeu o crime de sequestro, independente da ação
do privado, da ação da vítima. Então, me lembrou muito quando os guardas comentam que se houver o crime, e se até o crime for conhecido, mas não houver ação por parte da vítima, não dá em nada. Mas se houver a denúncia, dará. Então, claramente, um caso muito semelhante ao aqui da ação penal privada. Retomando aqui ao nosso romance. Então, o que acontece? Diante dessa situação insólita, dessa situação terrível, o Joseph K. argumenta para libertar. Ele pede ao açoitador que não bata, não maltrate ali as pessoas. Inclusive, chega a oferecer dinheiro para que o açoitador não cometa, né, não pratique a pena. O açoitador, na mesma hora, e sendo que a oferecer dinheiro é um suborno. Então, até para parar a punição por um crime, o Joseph K. está disposto a cometer ele mesmo um crime, no caso do suborno. E isso é dito pelo próprio açoitador, que diz, não vou aceitar dinheiro nenhum, porque eu não quero suborno. Porque se eu aceitar dinheiro, eu serei subornado e eu terei que ser açoitado. E ainda ele coloca uma frase que é muito típica, muito usada, inclusive, em discussões sobre esse livro, que ele fala, me pagam para açoitar, então açoitarei. Me pagam para ser açoitador, então açoitarei. Então, assim, é até um exercício mecânico daquela ação. Ele nem pensa naquela ação. Ele nem pensa em desviar daquela ação. Aquela ação é a ação pela qual ele existe. A sua existência está em praticar aquela ação. Então, ele nem sequer pensa em desviar-se daquela ação. Inclusive, até por dinheiro, né? Até pelo suborno que o K oferece. Por fim, o K ainda diz o seguinte, e aí voltando para um tema que já foi discutido aqui. O K diz, mas as pessoas, os guardas, não são os culpados. Os culpados, quem deveria estar sendo açoitado aí, são os altos funcionários, a organização que manda nesses guardas. Então, voltando aí àquela questão que a gente já colocou, que a questão dele deixou, né, ele virou uma chave, ele deixou de ser apenas uma vítima de uma ação, de um processo injusto, vamos dizer assim, e cada vez mais ele se coloca como vítima de uma grande organização, de um grande complô contra ele. Então esse é um ponto também que a gente já falou antes, que volta a aparecer aqui. Ele está sempre pontuando que agora a situação não é mais individual, é uma causa política, é uma causa contra a organização, contra os poderosos, e não contra os subalternos, como os guardas, por exemplo. Diante da irredutibilidade, né, do não convencimento do açoitador, né, que fala inclusive que os dois guardas, como eles dizem assim, não, mas porque nós iremos até ser promovidos a açoitadores. Ele diz assim, esqueçam, vocês nunca seriam promovidos a açoitadores. Olha como vocês estão gordos. E sabe onde vem essa gordura? Sabe onde vem essa forma física, né, que não está de acordo com o papel do açoitador? Vem do fato do costume que eles tinham de comer os desejuns, comer os cafés da manhã dos detidos, como eles comeram, inclusive, do Joseph K. Então você vê que isso já é uma prática recorrente. Eles, não, vocês nunca seriam açoitadores com essas barrigas, gordos desse jeito. Vocês sempre comem os dejejuns dos detidos. Então isso demonstra um pouco o caráter também dos guardas. E um detalhe, ao dizer isso, ele ainda fala, e parem de discutir e vão tirando as roupas, porque o açoitamento seriam com eles nus. Então esse é um outro ponto também que reforça a questão da submissão. Então, como eles estão vendo que o açoitador não vai, né, desistir diante dos apelos do Joseph K., o Franz, que é o mais jovem dos guardas, começa a apelar diretamente para o Joseph K., dizendo que se ele não conseguir livrar os dois, pelo menos que ele livre a ele, que ele livre o Franz. Porque o Willem é um cara mais velho, é um cara que já está, vamos dizer assim, com um couro mais grosso, né, já está acostumado a esse tipo de situação, já sofreu antes. Enquanto que o Franz não, o Franz é muito jovem, o Franz ele se coloca de uma maneira muito assim, até como alguém que foi levado a cometer a falha pelo Willem, que era um guarda mais velho. Então ele começa a colocar argumentos para o Joseph K. Não, se você não conseguir levar os dois, pelo menos me livre. Livre a mim, que sou mais jovem, que ainda tenho uma carreira pela frente, que não posso ter o meu nome sujo. Inclusive, minha noiva está aqui na frente do banco me esperando. Então, pelo menos, ajude a mim. E aí, essa informação é importante, viu? Vamos guardar essa informação. E aí ele fala, minha noiva está aqui na frente do banco me esperando. Então me livre, pelo menos livre a mim, que tem uma noiva que está me esperando aqui na frente. Sem querer esperar mais, né? Já impaciente, o açoitador disse, olha, acabou essa história, e levanta a vara para dar a pancada, para bater, para começar a espancar o Franz. E o grito do Franz é um grito extremo. É um grito tão alto, é um som tão ensurdecedor, que
a frase que o Joseph K. comenta, a frase que o narrador, melhor dizendo, coloca nessa passagem, ele fala que era um grito enorme, que não parecia vir de um ser humano, mas de uma máquina martirizada. Uma máquina martirizada. Me lembrou muito, fiz uma conexão imediata. Quando eu vi essa frase, um grito que não parecia vir de um ser humano, mas de uma máquina martirizada, eu me lembrei muito que, apesar de não ter lido ainda esse conto, mas eu já ouço falar tanto dele, que eu já sei alguns pormenores, eu me lembrei muito da máquina martirizante, a máquina de martirizar do conto Na Colônia Penal. Né? Ali, como eu disse, é um dos contos mais terríveis, né? Um dos textos mais terríveis, mais pesados de Franz Kafka, Na Colônia Penal. Texto esse que ele, inclusive, publicou em 2019, né? Entre os poucos textos que ele conseguiu ainda publicar. Ele publicou em 2019 e na biografia do Gerhard Georges Lemaire, ele até fala que nas leituras públicas que o Kafka fazia, quando ele leu o Na Colônia Penal, algumas pessoas na plateia desmaiaram. Tal era a brutalidade das cenas descritas nesse romance, nesse conto, melhor dizendo. Então, quando ele falou de um grito de uma máquina martirizada, me lembrou muito a máquina de martirizar, que é a máquina que marcava, né, com agulha os prisioneiros. É terrível, é terrível. É um conto realmente vale muito a pena a gente falar. Espero que algum dia eu possa ler esse conto e trazer aqui para o canal. Mas me lembrei muito dessa conexão aí da máquina, a máquina martirizada com a máquina de martirizar lá na colônia penal. Diante do grito do Franz, o que acontece? O Joseph K. percebe que vai ter aquela movimentação, ele fecha a porta. Ele, na mesma hora, até então, ele acompanhava essa situação toda da porta ali entreaberta. Então, quando o Franz dá o grito, ele fecha rapidamente a porta, porque ele sabe que vai ouvir os ordenanças, né? os serviçais ali do banco. E chegam, perguntam, ele diz, não, fui eu que dei o grito. Ele diz, não, tudo bem, tá tudo em paz. Ele diz, não, tá tudo certo, tudo tranquilo. E aí, ele vai se afastando desse quarto e não vai ouvindo mais nenhum som. Ele, inclusive, acha que por não ouvir mais nenhum som, que até os guardas foram mortos, né, pelo espancamento do açoitador. E ele decide, inclusive, para si mesmo, ele faz um juramento para si mesmo, de que ele vai levar à justiça os responsáveis por aquele crime, os responsáveis por aquele açoitamento, por aquela punição que pode ter gerado a morte dos guardas. Então, novamente, ele se coloca aí como esse arauto, como esse herói contra, né, esse revoltado contra os ditames, as brutalidades praticadas aí pelo sistema, não pelas pessoas. Perceba que ele não disse que vai punir, que vai querer condenar, que vai atrás do açoitador. Ele vai atrás dos responsáveis, dos altos funcionários, tudo aquilo que está acontecendo. E aí, aquela informação da noiva, vamos retomar aqui, porque quando ele sai do banco, né, depois que aquela situação toda ocorre, ele sai do banco e ele procura, na saída, como o Franz tinha dito que a noiva dele estava na frente do banco esperando por ele procura por essa tal mulher, que poderia ser a noiva do Franz, e não encontra ninguém. Ou seja, ele percebe que o Franz apenas mentiu para conseguir a compaixão dele. Então essa é outra informação importante. Né? Aquele ato de desespero dele, aquele ato de último pedido para tentar se livrar do castigo, ele usou de uma mentira, né, para conseguir a compaixão do Joseph K. E aí acontece algo muito estranho, que finaliza esse capítulo 5. Alguns dias se passam, ele não especifica o número, mas falam em dias que se passaram, e nada correu, né? Não tinha acontecido nada, ele, né, não está tomando aquela situação, e numa das noites, saindo novamente do banco, sem ouvir nada, ele pode assim, será que foi tudo imaginação da minha cabeça? Ele não fala isso aí é uma coisa que eu estou deduzindo. Ele decide, já que ele já estava saindo, já estava de noite, não tinha mais ninguém ali, ele disse, vou olhar de novo no quarto de despejo. Vou dar uma olhada. Vou abrir novamente aquela porta. Ele vai lá e abre a porta. E o que é que ele vê quando ele abre a porta? Ele vê a mesma cena que ele viu dias atrás. As 3 figuras, um homem de jaqueta de couro, 2 figuras nuas, submissas, e quando veem, gritam, Senhor, nos ajude, algo como se fosse um pedido de ajuda. E ele bate a porta. Percebam que nós estamos aqui
diante de outra chave reflexiva, que vem se repetindo ao longo do texto, que é a fresta onírica. Não podemos conceber que aquilo seja uma situação real. Ou seja, ele vê uma cena num dia, aquela mesma cena, passam-se alguns dias, ele abre a porta e está tudo no mesmo lugar. Então, de fato, temos aí uma situação típica de sonho, onde temos a paralisia do tempo, que nós já tínhamos mencionado anteriormente. Há uma paralisia do tempo, há um looping temporal. Aquela mesma imagem, aquela mesma cena se repete com o passar dos dias. Então temos aí uma paralisia do tempo, um looping temporal e, mais uma vez, a chave interpretativa dessa fresta onírica aparecendo aqui para a gente. Eu queria terminar lendo aqui para vocês justamente o fechamento desse capítulo 5. Eu coloco aqui. Afastando-se dali, K encontrou os ordenanças, os serviçais do banco, e disse, percebam o que ele disse, isso é super importante. Ele viu, acabou de escrever, o narrador acabou de escrever que ele viu novamente a mesma cena, um homem açoitando outros dois nus, submissos a ele. Quando ele sai, encontra os serviçais e vê que ele fala, limpem aquele quarto de despejo, não se pode entrar ali de tanta sujeira que há. Não se pode entrar ali de tanta sujeira. Limpem aquele quarto. Ora, ele acabou de ver a cena, conforme o narrador nos descreve, e ele fala para os serviçais, vão lá, limpem aquele quarto. Não comenta nada do açoitador, não comenta nada dos homens ali presos. Então, chegando assim à conclusão. O que significa essa ordem? Ele quer que outros vejam o que só ele viu, para ele saber que não está louco. Primeira opção. Ele não fala o que viu, os homens ali sendo castigados, para que não seja julgado de louco, caso os ordenanças cheguem lá e não vejam nada. Ou, em última instância, ele sabe que está delirando e que, no mundo real, há apenas um quarto de despejo a ser limpo. Estamos diante de quê? Alguém que tem certeza de que viu algo louco e quer testemunhas? Alguém que não fala nada com relação ao que está acontecendo, para que de repente outros vejam e digam, olha, está acontecendo isso, para que de repente se não verem, não vão dizer que ele é louco, porque ele não disse que tinha ninguém ali sendo espancado. Ou, de fato, ele sabe, no fundo, que está delirando e que, na verdade, nada há além de um quarto de despejo a ser limpo. Então esse é o ponto de interrogação que fica aqui no final desse capítulo 5, que ainda acaba com uma frase bem interessante. Diante de tudo ocorrido, ele vai para casa cansado e vazio de todo pensamento. Vazio de todo pensamento. Finaliza-se aí nosso capítulo 5, um capítulo super, super importante diante dessa situação tão insólita. Novamente, estamos aí diante do insólito naturalizado, que marca também a produção do Kafka, desse quarto de despejo que está quase que numa outra dimensão que existe talvez só na cabeça do Joseph K. Vamos aí para o capítulo 6, já temos aí 1 hora de vídeo, então vamos tentar aí rapidinho fechar esse capítulo 6 aqui e finalizar esse nosso vídeo, seguindo adiante na nossa leitura aí do processo. Então o capítulo 6 é chamado de Útil, e aí eu me confundi porque eu achava que era Útil Lene, não é, é Útil, Lene, São 2 personagens que vão aparecer aqui. Então vamos lá, quem é esse tio? Nada mais que o tio do próprio K, do próprio Joseph K, que chega de repente no banco querendo falar com o K. E aí o K sabe quem é esse tio. Quem é esse tio? É um tio que vem de uma área rural, que ele vem quando visita, vai ali à cidade, e o K meio que se sente obrigado a ajudá-lo, a apoiá-lo na cidade, porque ele foi o tutor do Joseph K. Então ele ajudou o Joseph K quando o Joseph K era mais jovem, então sempre que ele vai à cidade, o Joseph K se sente aí na obrigação de dar todo o suporte, toda a assistência, de receber, de hospedá-lo, inclusive, na sua casa. Tanto que ele o chama de o fantasma do campo. O tio que vem desse interior, dessa zona rural, de vez em quando aparece lá na cidade, então ele chama de o fantasma do campo. Então esse tio aparece lá no banco. E o tio pergunta assim, o que é que está acontecendo com você, cara? O que é que está acontecendo com você? Ele aí logo percebe que o tio deve estar se referindo ao processo que ele está sendo acusado. Ele fala que ele ficou sabendo pela filha dele, que é chamada a Erna, que é prima, não necessariamente prima do Joseph K, e quando ele estava ali, disse que recebeu uma carta da Erna, dizendo o seguinte, que ela tinha ido ao banco
e que chegando no banco, o José não pôde atendê-la. E aí ela perguntou a uma pessoa que estava ali, uma ordenança que estava ali, disse, olha, será que ele vai demorar muito? Será que demora muito ainda para ele poder me atender? Tá, né, uma reunião, ele disse, olha, vai demorar, porque ele está com uma pessoa falando sobre o processo de qual ele está sendo acusado. Aí a menina pergunta, processo? O que é isso? Será que é alguma coisa grave? Não, é algo muito grave. Então ela sai com essa informação do ordenança, perceba, do ordenança. Ou seja, não foi nem uma informação que veio diretamente do JFK. Ela então fala, manda essa mensagem para o pai, diz, olha, quando você vier aqui à cidade, fale com o JFK, tente ver o que é isso, tente ajudá-lo de alguma maneira. É exatamente o que ele faz. Ele vai até lá e conversa com o K. Lembrando que essa jovem, o JFK faz a descrição de que ela é uma jovem de 18 anos, estudante de ginásio. E que, inclusive, ele não tem mantido muito contato com ela, ele até se ressente disso, né? E ele ficou até comovido com essa preocupação dela, já que eles não tinham tanto contato assim, apesar de serem primos, mas ele fica comovido com essa preocupação dela de querer, de alguma maneira, ajudá-lo, né? De alguma maneira, a ponto de pedir ao pai para intervir. O K, então, confirma que, de fato, existe um processo. E o tio se espanta com a calma dele. Pô, você está sofrendo um processo, está aí com essa tranquilidade. E ele fala uma fala interessante, diz assim, quanto mais calmo eu ficar, melhor vai ser o resultado do processo. Estranho, né? Quanto mais calmo eu ficar, melhor vai ser o resultado do processo. O tio, obviamente, não acha que isso não tem o menor sentido, fica super preocupado, e aí começa a dizer, não, vamos falar sobre isso, vamos tentar esclarecer isso aí. Aí o K, de imediato diz, vamos fazer isso, vamos ter essa conversa, mas vamos ter essa conversa fora do banco. Porque o ordenança deve estar aí atrás da porta ouvindo. E na verdade não tinha, eles viram quando saíram que não tinha nenhuma ordenança nenhuma. Então, novamente, a chave da paranoia, que a gente já tinha visto anteriormente. Então ela volta a aparecer. Ao que parece, a paranoia vai se constituindo aqui como também uma chave interpretativa importante do romance. Isso vai se repetir. Porque quando eles estão saindo do banco, novamente que eles voltam a falar do assunto, o Joseph K. puxa o tio, porque ele acha que o porteiro do banco vai estar ouvindo também. Então, novamente, aquela ideia de paranoia. Bom, o que é que o tio sugere para o Joseph K. de imediato? Olha, acho que, antes de mais nada, venha para o campo comigo, vá para a nossa casa rural, para a nossa área rural, né, para a nossa casa na área rural, melhor dizendo, porque lá a justiça vai estar mais distante de você. Aqui na cidade a justiça tem toda a condição de lhe tocar, de atuar sobre você, enquanto que no campo, no interior, não teria. O Joseph K. diz que vai atender, né, tudo que o tio orientá-lo, né, espera que o tio possa de fato orientá-lo, mas não concorda com essa ação, porque ele entende que se ele sair da cidade, isso vai ser tomado como uma confissão pelo crime que ele entende que ele não cometeu. É o mesmo pensamento que ele teve lá atrás. Novamente, é interessante a gente observar o romance com detalhes, porque a gente vai captando essas coisas. Ele já tinha dito isso anteriormente, lá quando ele teve aquela discussão com a senhora Grubach, e pensou assim, pensou em fugir com a senhorita Bustner, quando ela chegasse, para punir a senhora Grubach, né, por causa dessa discussão, por causa desses maus pensamentos que ela teve sobre ela, sobre a senhorita Bustner. Mas ele disse que não vai fugir, por quê? Porque se ele fugir, isso vai ser tomado como um ato de confissão pelo crime. Pensariam que estaria fugindo por causa do crime. E aqui, da mesma forma, ele fala para o seu tio que ele não vai para o interior, porque se ele fosse para o interior, isso poderia ser tomado como uma confissão de um crime que ele entende que efetivamente ele não cometeu. O tio então sugere que eles vão procurar o advogado Hood, que é um advogado muito, né, famoso, de renome, e que foi colega desse tio. Um detalhe que eu não comentei anteriormente é que o narrador fala que o nome do tio é Cal. Cal. Vamos ver lá na frente que isso vai ter uma complicaçãozinha com o nome do tio. Mas vamos lá, vamos adiante. Então esse tio Cal sugere ao Joseph K. que eles visitem um advogado de nome Hood, e que nessa visita eles, né, tenham ali os aconselhamentos necessários para lidar com o caso. Eles aí vão e K começa a contar o processo, o que é que está acontecendo, né, como é que se deu. E ele percebe que o carro, eles estão indo de carro para a casa desse advogado, um carro que o tio chamou na rua, então eles estão indo de carro para a casa desse advogado, e ele percebe que a casa do advogado, por mais estranho que isso possa parecer, é na mesma região, no mesmo local do tribunal, da sala de tribunais, da sala de sessão, aquele subúrbio, né, a Rua Július, onde ele foi para ser ouvido, né, para ter a sua audiência no domingo, né, lá nos primeiros capítulos. Ele percebe que o carro está indo para aquela mesma direção, aquele mesmo arredor, aquele mesmo subúrbio onde ficavam os tribunais. Então já é um ponto a ser
a chamar a atenção aí. Lá chegando, nessa casa, que eles estão nessa área, eles começam a tocar a campainha, ninguém atende. Um vizinho que está passando diz assim, olha, vocês estão procurando advogado, ele está doente, viu? Está enfermo. A pessoa então até então não sabia, né? O tio do Joseph K. não sabia. Mas insiste e a porta vem uma senhora, vem uma jovem que abre a porta. E ele pergunta, olha, por que você não abriu mais rápido? Por que você não abriu logo? Ele diz, olha, o advogado está enfermo. Ela também passa essa informação. E o Joseph K., quando entra, presta muita atenção nessa jovem. Né? Olha essa jovem com muita atenção. Então, vamos guardar essa informação, porque lá na frente isso vai ter desdobramentos. Então, eles entram. De fato, eles perguntam, né? Eles falam que o advogado eles falam que eles estão ali para ver o advogado. E o advogado, né, o velho advogado de renome, ele lá de dentro ele grita: Ô, Lene! Então, Lene, a outra personagem que aparece no título do capítulo, Lene é essa empregada, essa criada que trabalha com o advogado. Então, ele pergunta: Lene, quem é que está aí? Quem é que está aí? E aí o tio do Joseph K. diz: seu velho amigo Albert. Já temos aí uma situação delicada. Lá na frente, o narrador deu o nome desse tio de Cal. E aqui ele está se apresentando como Albert. Então, vamos ver se isso lá na frente vai ter alguma explicação. O fato é que eles sentam, aí, né, se juntam, se conversam. Ele pergunta se o advogado está muito ruim. O advogado diz que está muito doente, coração, aquela coisa toda. E aí ele fala, poxa, isso é um caso, uma notícia muito ruim. Né, uma notícia ruim. Ele diz, por quê? Porque ele quer contar uma coisa, ele quer falar com ele sobre um assunto. Inclusive, ele pede para a Lene sair, o tio do Joseph K. O advogado disse, não precisa, o que você tiver que falar comigo, pode falar na frente de Lene. Aí ele fala, mas o assunto não tem a ver comigo, o assunto tem a ver com meu sobrinho, com o Joseph K., que até então o advogado não tinha nem percebido que ele estava na sala, no ambiente, que ele estava bem debilitado. E aí ele fala, não, então se envolve essa pessoa, Lene, por favor, nos dê licença. A Lene sai. E aí começam a conversar sobre a situação que está se passando ali. E ele percebe que, na verdade, ele não veio procurá-lo, não veio fazer uma visita de cortesia porque ele estava doente. Ele veio fazer uma visita profissional. Então, isso também já é um ponto, né? Talvez o velho amigo, na verdade, não procurou porque ele estava doente, não procurou por empatia, por simpatia com ele, mas porque ele precisava dos serviços profissionais daquele velho advogado. Um advogado, então, diz que tem todo o interesse em ajudar na causa, apesar de que ele pode estar, talvez, pelas suas debilidades, pode ter que contar com a ajuda de outros. Vamos ver que esse outro, nesse caso aqui, é muito, muito, muito especial. O K, quando o tio está contando a causa para o advogado Rude, o advogado diz, não, eu tenho muito interesse em trabalhar nesse caso. Né? Como se, assim, já conheço esse caso aí, já estou sabendo dessa história. E o Joseph K. fez assim, como é que você sabe da história? Né? Praticamente a gente chegou aqui agora, você já está sabendo o que está acontecendo, o que é que está vendo? E aí o advogado Rude, ele fala, não, mas eu aqui conheço muitos meandros do tribunal, e já tinha ouvido falar da sua história, fiquei muito interessado pela sua história. Então também é uma informação importante aqui, né? O caso do Joseph K. já estava circulando ali nos arredores, né? nos corredores dos tribunais, a ponto do advogado em casa, né? Com seus contatos aí nos tribunais, ter ouvido. Inclusive ele fala, às vezes eu aqui na minha cama sei mais do que está acontecendo no tribunal do que quem vive lá, enfurnado lá dentro. Ele se refere a seus contatos. Inclusive, há um contato específico que ele fala, inclusive, tem aqui uma pessoa que pode também nos ajudar. Né? E aí, quando aponta, que até então ninguém tinha visto, aparece um senhor também de barba branca, que é apresentado como chefe dos despachos. Chefe dos despachos no tribunal. E o próprio Joseph K., quando ele vê essa figura, ele diz assim, será que essa figura não é daquelas que estavam lá na audiência? Porque ele viu vários homens de barba branca, lá quando ele foi na sala de sessões, que ele teve o encontro dele com o juiz de instrução, ele viu que tinha umas figuras que realmente pareciam com aquela figura que ele apresentava ali, que até então ele não via, né? Esse senhor estava meio que de canto, meio deslocado assim, e ele é apresentado, olha, inclusive uma pessoa que pode nos ajudar, o chefe de despachos. E aí eles ficam, né? Poxa, uma pessoa, e é uma pessoa, ao que tudo indica, uma pessoa eminente, né? Uma pessoa poderosa, uma pessoa que conhece os meandros ali do tribunal. Então, me parece que é realmente uma pessoa que pode ajudar. O K, então, ele fica ouvindo aí o advogado, Rude, com o chefe de despachos, com seu tio, discutindo o seu caso. Mas ele está o tempo inteiro pensando na criada, na Lene. Ele fica ali, ele está quase que não está nem ouvindo o que os outros estão falando. Nesse momento, ele ouve um barulho.
né? Eles ouvem um barulho de uma coisa que está quebrando, uma coisa que como se fosse uma porcelana que caiu. E o Joseph se oferece, não, peraí, deixa que eu vou lá fora ver o que está acontecendo. Vocês ficam aí conversando. Ele sai e ele justamente encontra a Lene. E aí quando encontra a Lene, a própria Lene já diz logo, não, fui eu que joguei um prato. Quebrei um prato de propósito para ver se pra você viesse para cá, porque eu queria conversar muito com você. E aí, obviamente, tem-se ali um desenrolar de um enlace, né? A Lene diz que queria falar com ele e tudo mais, e ele aí, obviamente, como ele já estava de olho nela desde que ele entrou, ele aí já vai conversar com ela também, já procura ter essa conversa. Os dois vão para o gabinete do advogado. Vão para o gabinete do advogado. Nesse gabinete, inclusive, tem um quadro muito grande, né? Um quadro assim, de um senhor muito respeitável. E ele até acha que, será que esse homem não é o juiz da minha causa? Pode ser até o juiz da minha causa. Aí a Lene fala, não, inclusive ele vem sempre aqui, é uma pessoa que está sempre por aqui. Então, o que tudo dá a entender que, de fato, o advogado é muito poderoso, tem muitas conexões que podem ajudar o Joseph ficar no seu caso. Mas, de fato, ali naquele momento, ele está pensando em tudo, menos no caso dele. Ele está, de fato, de olho na Lene. A Lene aí diz que foi informada sobre a questão do caso dele, de que o Caio é muito inflexível e que ele deveria ser mais flexível, ele deveria, inclusive, se confessar, que não adiantava lutar contra a justiça. Então, esse é um ponto também interessante. A Lene conhece do caso dele a ponto de dizer que foi informada de que ele é muito inflexível, que deveria ser mais flexível, deveria se confessar na primeira oportunidade que tivesse. Estranho, né? A criada saber de tantas coisas assim, a ver do caso dele. Vamos ver o que isso quer dizer lá na frente. O Caio pergunta, né? Pergunta como que ela sabe disso e tudo mais. Ela diz que, ou melhor, quem foi que informou a ela isso? Ela diz que não pode confessar, mas que faz isso, que ele faça isso, que ele se confesse, né? Que ela não pode dizer quem foi que disse a ela que ele era inflexível, mas reafirma que ele se confesse. E o K, ele tem uma percepção. Ele verifica que ele está sempre sendo ajudado por mulheres. E aí ele conta. Primeiro, a senhorita Bustner, que disse que ia trabalhar no escritório de advogados que poderia ajudá-lo, no seu caso. Depois, a mulher do porteiro, que deu aquela orientação toda para que ele pudesse ir, né, para a sessão passada das sessões. E agora, a Lene, a criada, também se oferecendo para ajudá-lo. Então ele acha interessante que as mulheres estão vindo para a sua ajuda. Mas ele aí afirma, a criada Lene, né? No entanto, ela afirma que não pode ajudá-lo. Ela diz que não, de todos esses aí, de todas essas pessoas que ele se referiu, inclusive para saber quem foi a pessoa que falou com ela, ela disse que não pode ajudá-lo nesse aspecto aí. A Lene aí parte para outro assunto, né, que é o assunto que realmente interessa a ela, que ela pergunta se você tem algum amante, pergunta para o JFK, você tem algum amante? O JFK inicialmente disse que não, então ela impressiona, ela diz, não, então tenho. Aí mostra uma foto da Elsa, aquela prostituta que ele frequentava, que a gente já falou lá anteriormente. E aí ela fala, não, mas ela não se sacrificaria por você, você não a ama. Você trocaria ela por outra pessoa? E ele percebe a intenção dela, a intenção da Lene, e diz, não, ela realmente não se sacrificaria por mim. Poderia trocá-la assim. Ele vai começando a conversa vai nessa linha de raciocínio. Né? Só que ele fala, mas ela tem uma vantagem sobre você, a Elsa no caso. Ela não conhece nada do meu caso. Ela desconhece completamente o meu caso. E a Lene, ao que tudo indica, conhece o caso que ele está sendo processado. Só que a Lene não se faz de besta. Ele disse, não, isso não é uma vantagem. E muda totalmente o assunto, pergunta assim, ela tem algum defeito físico? Ela tem algum defeito físico? E o Joseph K. diz, defeito físico? Aí a Lene responde, porque eu tenho um pequeno defeito. E qual o defeito físico que a Lene tem? Olha como essa história tem pontos assim que realmente são insólitos. Ela mostra que ela tem uma membrana entre o dedo médio e o anelar. Uma membrana de pele entre os dois dedos. E o Joseph K., quando ele vê isso, ele fica fascinado por isso. Fascinado por essa membrana que une os dois dedos, a ponto de beijar essa membrana, beijar os dedos da Lene. E a Lene, obviamente, quando ele beija, fica encantada com isso. Os dois aí, obviamente, se atracam, né? Se atracam loucamente, novamente, e aí, né, a gente já viu que o Joseph K., pelo menos aqui na história, ele tem uns rompantes assim românticos, né? Uns rompantes físicos
incríveis, né? Porque a senhorita Bustner o atacou no quarto. Agora é a Lene que o ataca novamente no gabinete do advogado Hood. Então, de vez em quando, isso me parece até um pouco exagerado, vamos dizer assim, na própria narrativa do romance. Mas o fato é que há novamente esse contato físico aí, os dois se atracam e ele vai saindo, né? Acabou-se ali aquele momento, ele vai saindo da casa e a Lene ainda diz o seguinte: olha, tome aqui a chave da casa do advogado. Pode voltar quando você quiser. Ainda deixa essa brecha. Quando ele está saindo, o tio dele aparece, pega ele pelo braço e volta de volta, né? Pega ele, está saindo na rua, tem uma chuva, ele pega o sobrinho e volta para a porta da casa do advogado. E fala: rapaz, como é que você faz uma coisa dessa? Ali, todo mundo preocupado com o seu caso, todo mundo, né, tentando ali raciocinar em torno do seu caso, e você some por causa de uma situação dessa, por causa de uma criatura dessa, né, uma bobagem, né? Ele claramente vê que o Joseph K. saiu para se encontrar com a Lene. E ainda afirma: essa Lene deve ser inclusive amante do advogado Hood. Ainda coloca esse ponto. E diz que não só o Joseph K. perdeu a oportunidade de conseguir a simpatia ali do chefe de despachos, que certamente é uma pessoa que poderia ajudá-lo no seu caso, quanto também piorou a situação de saúde do advogado Hood, porque ele deve ter percebido que ele estava ali, né, aos beijos e abraços com sua amante, a Lene. Então toda aquela situação para o tio foi péssima, foi assim, tudo que podia acontecer de pior aconteceu ali. E ele fala: graças a essa aventura de cá com essa amante, tudo que poderia ter dado, né, em alguma coisa boa para o processo foi um fiasco por causa da libertinagem de Joseph K., seu sobrinho. Então, assim, fechamos o capítulo 7, né? 4, 5, melhor, o capítulo 6 do nosso romance se fecha aí com esse fiasco. Fiasco, talvez, para o tio Cal ou Albert. E ainda temos essa situação dos nomes do tio, que está bem estranha. Então já se fecha aqui e fecha com um fiasco para o tio, que tinha a intenção de tentar resolver a situação do K, mas para o K, com mais uma aventura amorosa, dessa vez com a Lene, a moça que tem uma membrana de pele entre os dedos médio e anular. Então finalizamos aí esse capítulo 6, finalizamos esse vídeo, né, porque já finalizamos aí os 3 capítulos que nós nos propusemos aqui a falar. Passou um pouquinho, 1h22, mas é porque também nós tivemos aquela parte inicial ali que a gente fiz questão de dar os agradecimentos a todo mundo que está vindo e se agregando aqui à nossa comunidade. Não podia deixar de fazer esse agradecimento do fundo do coração. Então passamos um pouquinho, mas ficamos ali na nossa 1 hora, que é a nossa média de vídeos aqui do Na Lupa do Lípio. Esses vídeos mais aprofundados, mais detalhados, como a gente está fazendo aqui, ponto a ponto da narrativa. É isso, gente. Então vamos seguir adiante, né? Semana que vem, domingo que vem, teremos os capítulos 7, 8 e 9. E talvez, né, dependendo das circunstâncias aí, talvez eu agregue já o capítulo 10 e o apêndice. Vamos ver como é que vai ficar o nosso cronograma. Porque o que eu não abro mão é de, no dia 22 de dezembro, nosso último vídeo, a gente fazer uma grande reflexão aqui, repertório, ressonância e reflexão sobre o livro O Processo, trazendo aí outras coisas, trazendo outros artigos, outros estudos. Mencionei, inclusive, lá no nosso vídeo do Instagram, o @prazer em conhecer Lipe. Eu menciono algumas outras fontes de informação sobre o Kafka e sobre o processo, com alguns vídeos do YouTube, alguns artigos seminais, como os artigos de Walter Benjamin, de 34, o artigo do Albert Camus, de 43, livros também importantes, como o livro do Gunther Anders, o livro do Deleuze e do Guattari. Então menciono isso lá no Instagram. Inclusive, amanhã, na leitura dirigida da Maria Camila Moura, nesse encontro ao vivo que teremos amanhã às 19 horas, então convido todos vocês a estarem lá no YouTube, na leitura dirigida do YouTube da Maria Camila Moura, às 19 horas no Instagram, no YouTube, para assistir essa segunda aula que ela vai dar sobre o processo. E nessa aula eu vou colocar lá no chat essas indicações que eu fiz lá no vídeo do Instagram, do canal, e vou também trazer algumas curiosidades sobre o Kafka, curiosidades que nós falamos aqui na biografia que apresentamos do Gerhard Georges Lemaire sobre a vida do Kafka. Então é isso, gente. Eu acho que são todos os recadinhos aqui, né? Outro recado importante é que vocês se agreguem cada vez mais aqui à nossa comunidade, que vocês deem uma olhadinha aqui no nosso acervo. Tem vários vídeos aqui, vídeos panorâmicos,
vídeos de específicos de algumas obras, como Antígona de Sófocles, como 6 propostas para o novo milênio, para o próximo milênio do Ítalo Calvino. Então tem muita coisa, tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo aqui para você. Então esse é o nosso acervo, já falamos. E fazer um último convite, aquele convite de sempre, que você se agregue aqui ao nosso canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve, aqui tem um botãozinho, é só apertar, não custa nada, aperta lá e você se inscreve. E quem sabe você já nos ajuda a alcançarmos aí a nossa meta de 100 membros da nossa comunidade até o final desse ano. Também vai lá no Instagram para a gente continuar esse papo sobre livros. Lá no Instagram são pelo menos 3 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, além de outras postagens que a gente vai sempre discutindo sobre livros. Então se agrega lá também, tenho certeza que você vai gostar. E continuem conosco, continuem nessas discussões. Acho que certamente a gente vai se enriquecer tanto na nossa parte aqui produzindo esses vídeos, quanto imagino que vocês também. Então, se vocês tiverem alguma informação nova, acham que esse vídeo de alguma maneira os ajudou a entender melhor Kafka, a entender melhor a literatura, a gostar mais dessa obra, não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que pode também gostar desse tema. É isso. Espero vocês aqui no próximo domingo e ao longo da semana lá no Instagram, no @prazer em conhecer Lip. E aqui no nosso canal do YouTube, o Prazer em Conhecer Lip, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.